Muito bom dia a todos. Bom dia. Havendo número legal aqui, a presença de quórum necessário para início dos trabalhos, declaro aberta a segunda reunião da Comissão Especial de Inquérito para apurar todas as irregularidades cometidas na Rua Dolomita, no Parque Micail. Agradeço, desde já, a presença de todos aqui, assessores, técnico-legislativos, consultoria, funcionários da Casa, imprensa. Agradecer a presença de cada vereador componente da CEI aqui, vereador Gilvan Passos, vereador Geleia Protetor, vereador Daniel Alves, vereador Sr. Luiz da Sede e o vereador Joseval Queiroz. E agradecer principalmente a presença aqui das pessoas mais importantes dessa CEI, que são os moradores da Rua Dolomita, no Micail, que estão aqui presentes, as verdadeiras vítimas e a razão de nós estarmos aqui trabalhando, apurando e buscando as devidas responsabilidades. E quero deixar aqui novamente essa mensagem para vocês. No que depender de cada um aqui, eu tenho certeza que a gente vai fazer de tudo para entregar para vocês a justiça que vocês precisam e merecem. Tanto do lado da responsabilização de todos aqueles que, de alguma maneira, por ação ou omissão, participaram de toda a desgraça, de todo o calvário que vocês passaram por anos, mas como também no que tiver ao nosso alcance para auxiliar vocês na regularização fundiária dos seus devidos imóveis, lotes. E aí quero agradecer a presença da advogada aqui, doutora Rose, também representando a causa, né? A gente segue à disposição. Então, sob a proteção de Deus, declaro iniciada a reunião dos trabalhos, fazendo alguns esclarecimentos iniciais. Na primeira reunião, nós deliberamos aqui pelo envio de pedido de informações aos órgãos competentes sobre o andamento dos devidos processos relacionados aos fatos apurados lá na Rua Dolomita. Então, foram enviados ofícios aqui, não vou ler todos porque são vários órgãos para a gente não se alongar demais. Agora, foram, em síntese, enviados ofícios para a Justiça Criminal, para a Justiça Civil, para o Ministério Público, para a Polícia Civil de Guarulhos, para a Sabesp, para a EDP, para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretaria da Habitação, Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade e oficiais de registros de imóveis. Até o momento, a maior parte desses documentos ainda não aportaram aqui a essa casa. É por isso que, nas últimas reuniões, as reuniões são semanais, a ideia é que seja sempre nas terças-feiras, às 10 horas da manhã, mas nós postergamos para aguardar a chegada dessas informações. Todavia, nós optamos por fazer essa reunião, ainda que sem a maior parte dessas informações, para que a gente possa avançar com os trabalhos, deliberar diligências, e principalmente porque eu sei, e aí até para esclarecer os demais vereadores, que as vítimas, os moradores, estão ansiosos, com toda razão, por desenrolar dos trabalhos. Queriam estar aqui presentes como estão e querem continuar. Então, eu penso que, de alguma maneira, a gente pode já deliberar outras diligências para que a gente possa dar mais agilidade, celeridade aos nossos trabalhos. Eu vou ler aqui, para a ciência de todos, os documentos que já foram juntados até o presente momento na Comissão Especial de Inquérito. Foi juntado o acórdão, na qual figuram como partes o Ministério Público no polo ativo e o Dargan, Amad Dargan e Ricardo Juliano de Moura, ambos no polo passivo, isso relacionado ao processo fundiário de reivindicação de posse. Também foi juntada a denúncia em face de Ricardo Juliano de Moura, essa da denúncia criminal,
em face de Ricardo Juliano de Moura, Miguel Francisco de Moura Júnior e Márcia Norberta de Souza, pelos supostos crimes previstos no artigo 158, parágrafo 1º, é a extorsão qualificada, é um crime grave, e artigo 288, parágrafo único do Código Penal, artigo 288, formação de quadrilha. Em razão de 24 vezes, foram 24 vezes, 24 denúncias pelos crimes descritos em concurso material de crimes. Também o recebimento da denúncia. A denúncia foi recebida pelo juízo competente, sendo decretada a prisão preventiva de Ricardo Juliano de Moura e Miguel Francisco de Moura, não sendo estendida a medida cautelar em relação a Márcia. Foram remetidos todos os ofícios deliberados na reunião anterior da comissão, em cumprimento às decisões tomadas pelos membros da SEI. Foi realizada a juntada de ata da reunião anterior, datada de 3/3, os comprovantes de encaminhamentos dos ofícios expedidos e os comprovantes de protocolos, também de entregas dos ofícios relacionados ao trabalho dessa comissão. Portanto, a partir de agora, eu vou abrir aqui a palavra a cada vereador para dar a sua sugestão em relação ao andamento dos trabalhos, seja em relação à avaliação dos documentos até então recebidos, seja em relação a novas diligências. De minha parte, eu queria desde já sugerir pela oitiva, encaminhamento de notificação para a oitiva do advogado Dr. Walter Cruz, advogado Dr. Walter Cruz, que é um advogado de uma das partes que reivindicam também a área. Estive com ele durante o início da nossa caminhada e é uma pessoa que tem uma memória histórica muito importante, tanto dos fatos jurídicos como dos fatos reais ocorridos durante todo esse período lá na Rua Dolomita. Então, eu queria sugerir a notificação para que ele seja convocado a comparecer aqui e prestar o seu depoimento. Também quero sugerir Também quero sugerir aqui, aliás, quero sugerir que isso possa ser feito até inicialmente já no presente momento, a oitiva de algum morador, representante, que queira, possa vir aqui, dar algum depoimento, falar, nesse momento sem caráter de convocação, de maneira espontânea, e também a própria doutora Rose, se quiser dizer algumas palavras aqui na presente sessão. E, por fim, quero sugerir que nós já agendemos uma data para irmos à comissão dos vereadores até o local da Rua Dolomita, verificar em loco os resquícios, indícios, evidências, que ainda há muitos, de todos os fatos criminosos praticados pelo senhor Ricardo Juliano Moura, né, ali na região. São as minhas sugestões, que desde já coloco a deliberação e deixo aberto a palavra aqui para os vereadores que quiserem se manifestar. Presidente. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra, vereador Geleia. Primeiramente, eu gostaria de anunciar a presença do vereador Edmilson de Souza aqui. Presidente, só para deixar uma colocação, eu acho que quando a questão do advogado, a gente não tem como convocar ele, seria certo a gente convidar ele. O advogado, esse que o Vossa Excelência falou de convocar ele, o Dr. Walter. Então, a gente não teria aceito, eu posso estar enganado, mas a gente teria que convidar ele. Se a gente for convocar ele, a SEI não tem poder para isso. Alguém mais quer se manifestar? O vereador Daniel Alves, que é o relator aqui da comissão, está sugerindo para que a gente faça o convite para os presentes que quiserem usar a palavra, primeiramente, que desde já se manifestem. Doutora Rose, advogada.
vai fazer uso da palavra. E também, na sequência, mais alguém? Mais uma parte aqui, o morador também. Matheus, já pega ali o nome do... Vou colocar essas diligências aqui, mas aí coloco todas que foram sugeridas, coloco em uma votação só. Depois que vocês sugerirem... Bom dia, senhores. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, autoridades presentes, público. Estou aqui na condição de advogada que acompanha diretamente as famílias que estão envolvidas nessa questão tão importante aqui para esta casa. E é importante registrar também, com a devida responsabilidade, que os episódios de violência que assustou a todos aqui nessa casa, que chocaram realmente esta casa, eles não podem ser analisados de forma isolada. Existe um pano de fundo, que é um conflito fundiário estrutural instaurado no local. Ali é uma área em que há uma reintegração de posse decretada há cerca de 8 anos. E, por nossa intervenção, o ano passado, em novembro, a pedido nosso, nós conseguimos fazer incidir a Resolução 510 do CNJ, que, na prática, é uma vistoria feita por desembargadores que foram ao local e levantaram um relatório sobre a ocupação para verificar se realmente era caso de incidência do GAORP, que era um grupo para retirada, ou se era possível tratar com uma solução fundiária. E, para nossa grata alegria, como já não era novidade, o relatório foi bastante positivo, demonstrando uma ocupação estruturada e em prol de consolidação para que seja encaminhada para a regularização fundiária. Obviamente que há os direitos do possuidor e que os possuidores, com a nossa intermediação, iniciaram uma tratativa com o interessado, que é o autor da ação de reintegração de posse, mas eu estou aqui para solicitar aos senhores que nós precisamos, Vossas Excelências, de uma solução e de uma visão não apenas para a punição, porque a gente sabe que vai aparecer para o lado do município uma incidência ambiental, que pela regularização fundiária a gente pode tratar. Eles também, de ofício, já se fizeram representar para pedir um procedimento de regularização fundiária, que eles entendem que eles podem contribuir com o município na elaboração de projetos técnicos. Então, a minha função aqui hoje, eu fui muito bem atendida pelo Dr. César, assessor de Vossa Excelência, e vou juntar os documentos desse processo no procedimento aqui da casa, para que a gente possa dar continuidade. A única coisa que eu gostaria de registrar com muita tristeza é que, no dia da reunião lá dos desembargadores, que solicitaram todas as autoridades, Ministério Público, Polícia Militar, foram todos, só não compareceu o representante do município. Então, eu peço que realmente a gente tenha esse olhar, porque eles não são apenas os invasores do local. Eles foram vítimas de uma situação que eles acreditavam ser legítima. E a regularização fundiária, com a extrema ajuda de Vossas Excelências, e tão de forma incisiva, que garantiu a integridade física de todos eles, agora eu peço novamente para que olhem, para que a gente possa levar essa regularização fundiária ao cabo, indenizando quem de direito, porque a lei diz que sim, essa indenização, e que consigamos ter uma solução final. E é assim que eu me despeço e agradeço. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Consignar novamente a presença do vereador Edmilson Souza. Obrigado pela presença. Se quiser se juntar a nós, obrigado pela presença. Então, agora, convido o senhor Adeilson Valeriano, morador lá da Rua Dolomita, para fazer uso da palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade ao doutor e vereador Mesquita. Eu sou um dos primeiros moradores da Dolomita, da rua. E a gente viu muita coisa acontecer lá. Vocês sabem por relatos. Quem viveu lá dentro sabe. A omissão, tentativa de homicídio, casas derrubadas, casas que pegaram fogo, muita coisa. E lá,
a gente vive há 9 anos como invasor. Só que nós compramos, temos papéis que comprovam as mensalidades. Eu tenho um papel que eu fui na prefeitura e lá falava, está comigo, não está nesse momento, mas está comigo, que lá estava tudo certo quando eu comprei, por isso que eu comprei. E o senhor Ricardo Moura, ele fazia furto de água, fazia furto de luz, revendia. A gente temos relógio em casa, onde a gente paga cada quilowatt que a gente usava. Ou seja, nós não somos invasores, somos pessoas enganadas. E eu queria muito pedir que a Sabesp e a Eletropaulo fizessem uso do poder que eles têm, junto com a prefeitura, para legalizar essa parte. Porque isso aí, para nós, é muito ruim a gente viver no furto, né? Como se a gente fosse os vilões. A gente quer pagar imposto, a gente quer legalizar tudo. Como a doutora Rose falou, alguns meses atrás, foi uma comitiva de juízes, onde ela conversou com o Walter Cruz, e o intuito do Walter Cruz não era tirar a gente de lá. Ele falou que queria uma negociação. E nós estamos dispostos a uma negociação, desde que seja uma negociação justa. Porque quem construiu casa lá não quer perder. Porque a gente, queira ou não queira, cada um tem seu financeiro, a gente faz da tripa coração para a gente colocar cada bloco no dia a dia. Muita gente está devendo materiais, pedreiros, tá? Eu, no meu caso, eu não tenho esse dinheiro para estar pagando pedreiro, eu mesmo vou fazendo minhas obras, e, graças a Deus, minha casa está sendo levantada. Mas o que eu posso pensar se amanhã eu posso perder o que eu construí? Sabe? Quantos mil investidos a gente tem? Então, eu gostaria muito que a prefeitura e os senhores vereadores fossem lá, quem não conhece, visse que a gente não é invasor, nós somos pessoas humildes, cheias de coração bom, querendo o melhor para todos. Tá? Muito obrigado a oportunidade. A gente que agradece. Senhor Adeilson, se puder permanecer só mais um... Só mais um pouco, eu queria fazer uma indagação para o senhor. Se eu pudesse esclarecer. Sim, claro. Como que está hoje, no presente momento, a situação lá na Rua Dolomita em relação ao fornecimento de água e energia? A água, quando a Sabesp foi lá, junto com a Eletropaulo e alguns fiscais da prefeitura, né, eles viram tudo, como funcionavam os gatos lá, que esses gatos não é a gente que fez. Infelizmente, a gente está vivendo com ele, porque é a única fonte de água que nós temos. Abastece uma caixa d'água embaixo, uma caixa d'água de 5.000 litros, e tem um rapaz que fica bombeando para nossas caixas. Aí nós damos um valor para ele, um valor simbólico, onde ele simplesmente abastece nossas casas. Só que a gente quer que a Sabesp vá e faça todo o trabalho, porque a gente quer ter o nosso papel de munícipe, pagando cada imposto correto. Agradeço. Eu vou passar para o vereador Daniel Alves também, que quer fazer uma indagação. Bom dia a todos. Adeilson, Sim. diz uma coisa. Na área, existem algumas infraestruturas que foram colocadas lá. As ruas são pavimentadas ou não? Sim. Você sabe informar quem que fez a pavimentação de lá? A pavimentação foi feita há mais ou menos uns 7 anos atrás. Tá? Cada morador que tem uma casa ou um terreno pagou um valor. Não foi um valor baixo, foi um valor, se não me engano, alguém pode me corrigir, foi R$ 2.500 por pessoa, para nós colocarmos o calçamento na nossa porta e os postes da rua. Esse foi o valor que foi cobrado. Por quem? Pelo Ricardo Moura. Ricardo Moura. Ok, obrigado. Por nada. Alguém teria mais alguma indagação a fazer, aproveitando aqui a presença? Tudo bem, senhor Adeilson? Se a gente aproveitar aqui para tirar algumas dúvidas? Tranquilo. Obrigado. Só para complementar, quem que executou isso? Foi alguém contratado? Tinha alguém da administração pública, da prefeitura, que acabou indo lá? Você sabe informar? Olha, foram contratados pelo próprio Ricardo. Eu não conheço essas pessoas, né? São pessoas que talvez sejam da própria prefeitura, mas eu não conheço ninguém.
Eu sei que o rapaz que fez as ligações da Eletropaulo, o nome dele é Manuel, mas eu não sei se ele trabalha... Na época, se não me engano, ele trabalhava na EDP, era Conecta, na Conecta, que era uma derivada de Guarulhos, não é isso? Ele trabalhava nessa aí, foi o rapaz que fez as ligações elétricas. Vereador Geleia tem a palavra. Só mais uma pergunta para o senhor. Depois que esse infeliz, esse canalha, esse patife foi preso, teve mais algum canalha querendo se aproveitar de vocês? Não. Depois que ele foi preso, o irmão dele continuou voltando lá, né? Várias vezes à noite, ele ia, buscava a Márcia, levava a Márcia, sempre se encontrava. Tanto é que temos algumas filmagens das câmeras, né, que mostrou ele lá tirando foto das câmeras que a gente colocou para nossa segurança, porque ele usava as câmeras para monitoramento de quem entrava, quem saía. Se ele via 2, 3 pessoas, moradores, conversando, ele já chegava o recado, falando afasta, porque ele não queria que exatamente acontecesse o que aconteceu com ele, que foi a gente fazer o nosso motim. Assim que a gente se juntou, graças ao senhor Brito, que deu a nossa força maior, tá? A gente juntou com algumas pessoas e conseguimos o êxito, graças ao doutor Mesquita e uma pessoa que eu não posso esquecer de agradecer. Senhor Brito, qual é o nome do rapaz? Senhor Décio, que é do Jornal de Guarulhos, tá? Esse senhor que deu a força maior para a gente. Sem ele, a gente não teria conseguido a consciência de vocês, né? De vocês terem ido para cima também. Só para o meu entendimento, então, ainda há problema do irmão dele lá, é isso? Não tem mais porque ele está foragido. Está foragido, mas isso. Ele não apareceu mais lá para querer oprimir ninguém mais lá. Não, até porque se ele chegar lá, ele vai ser preso. Então, esse é o motivo que ele não está chegando lá. Mas a gente teme uma retaliação, algum motivo que faça ele mandar alguém fazer o mal, tanto para mim quanto para o senhor Brito, algumas pessoas que começaram o movimento. Mas ele tem que, não digo a vocês, né? Ele teria que ser homem suficiente para encarar aqui os vereadores, que a gente provamos a CPI do doutor Mesquita, e eu acho que ele tem que ser homem e vir para cima da gente, né? De qualquer um. Sim. Aqui, que daí a briga é de igual, né? Deveria sim. Uma coisa que eu também não posso esquecer de falar para os senhores é que há 8 anos atrás, aproximadamente, teve uma reintegração de posse. O doutor Walter Cruz chegou. Aí, na época, tinham 12 moradores, 12 casas, e eu estava para mudar. Né? Foi quando foi chamado, tudo, a gente foi, eu estava no serviço, fui para lá. Muita gente aqui nem sonhava em estar lá ainda. E o Walter Cruz, né, que é o requerente da dona Nadir, ele não foi nem um pouco amável. Falou que a gente foi em reuniões com ele, igual ele fala assim, não, ninguém me procurou. A gente sim procurou ele em 2 oportunidades. A gente foi em reuniões com ele e ele falava que não adiantava chegar com 5, 2, 3 mil, 5 mil, não resolvia com ele. O mínimo que ele queria para a entrada seriam R$10 mil. Isso na época. Isso quem mencionou? O doutor Walter Cruz. Walter Cruz. Ele não está presente, mas se ele estiver presente na próxima, eu falaria isso na frente de todos, porque eu fui na reunião com ele, lá na Avenida Tiradentes, onde ele tem uma advocacia. Eu fui lá e também fui lá no Presidente Dutra, onde ele fez uma reunião. A gente fomos lá e tentamos uma negociação, e ele não queria acordo. Sim, mais uma pergunta. Em todo esse período, vocês receberam a visita de algum agente da Prefeitura Municipal de Guarulhos, alguma fiscalização, seja para a parte ambiental, seja com relação a alguma notificação ao loteamento ou não? Sim, recebemos. Só que não chegava para nós moradores, porque na hora que chegava no portão, aquele portão inibia qualquer pessoa. Por que eu sei que a gente recebeu? Porque o rapaz chamado Wellington, que era um morador, que foi o que teve a casa posta a fogo, ele abriu para essas pessoas entrarem. Daí que ele sofreu essa retaliação de pôr fogo na casa dele e quase mataram ele, no caso. Aproveitando também, o senhor poderia relatar, de maneira breve, resumida, os crimes ambientais que vocês presenciaram lá, as queimadas, desmatamentos? Parece que teve um dia que até foi impedido
o tráfego aéreo ali do aeroporto de Cumbica por causa de uma queimada feita pelo Ricardo Moura. Procede? Sim, procede. A rua, igual o senhor conheceu, né, ela tinha uma extensão. E ele pôs a máquina lá para o fundo da mata. Ele arrebentou com tudo ali. E é um barranco. Ele começou a jogar as árvores e os negócios para lá e começou a querer lotear. Só que como deu esse reboliço todo, ele não conseguiu vender nada. Aí lá o mato tomou conta de novo, que é essa parte da parte mais alta. E houve alguma constatação após isso, algum tipo de fiscalização, ação dos órgãos públicos, municipais, relacionados ao meio ambiente no local? Nós vimos a ambiental chegar, só que nós não conversamos com eles. A ambiental foi, subiu até lá em cima, conversou com o próprio Ricardo, eles conversaram, né, mas eu não sei o fim da novela. Tá bom, perfeito. Eu vou pedir licença até, se alguém estiver fazer mais alguma pergunta, algum questionamento para o senhor Adeilton, mas antes disso, tendo em vista que o vereador Luiz da Sede pediu para mim, está com outro compromisso importante aí, precisa se ausentar, eu vou pedir para a gente fazer a votação das deliberações aqui, em relação aos itens que eu já sugeri, e se alguém quiser sugerir mais algum item, nós já votamos em bloco aqui, aproveitando a presença do vereador. Vereador Edmilson Souza tem a palavra. Bom dia a todos e a todas, cumprimentar os vereadores. Eu só gostaria de... Eu cheguei e já tinha finalizado a primeira parte, eu peguei mais a fala aqui da população e da doutora. Não lembro o nome dela. Rose? Doutora Rose. Eu só gostaria de incluir, se não foi incluído ainda, achei muito estranho por que a prefeitura não compareceu. Acho que é muito grave, porque a solução lá passa pela regularização, e essa regularização vai passar pela prefeitura. Então, o que eu gostaria de sugerir? Se tivermos lá desembargadores, se tem um encaminhamento do GRAPOAB para poder analisar essas questões, ou outro órgão que vá analisar, a regularização vai ser feita aqui no território de Guarulhos e vai ser feito pela prefeitura. Então, gostaria de incluir nos pedidos que a gente oficie a Prefeitura, a Secretaria de Habitação em especial, para saber duas questões: o porquê da ausência e quais providências estão sendo tomadas em relação à regularização, uma vez que ela já foi instaurada por outro órgão e precisa da participação. As duas questões que eu gostaria de fazer para a Prefeitura. E, se for o caso, podemos analisar, inclusive, de uma reunião, temos aqui o representante da Secretaria de Habitação para poder dar uma satisfação para a população. É isso. Perfeito. Então, vou fazer uma sugestão, só para a gente identificar, de fato, o que nós vamos deliberar aqui. O vereador Edmilson fez algumas sugestões oportunas, mas, ao final, deixou em aberto aí a possibilidade de convocação, desde já ou não, do secretário. Votamos agora já a intimação do secretário para prestar esclarecimento, ou, primeiramente, somente uma notificação em relação às informações e, posteriormente... Então, tá bom. Então, nesse momento, não vamos colocar em deliberação a intimação do secretário de Habitação. Pela ordem, presidente. Acho que, a título de convite, não só o secretário, mas também toda a parte técnica da Secretaria de Habitação. Você tem um departamento de regularização fundiária que trabalha esse assunto. Com certeza, não só o diretor, como o chefe de divisão, chefe de seção, eles estão muito mais aptos à resposta desse tipo de assunto, que trata-se de uma peculiaridade. E para, acho que, otimizar o tempo, seria interessante que viessem aqui a equipe técnica inteira do Departamento de Regularização Fundiária da cidade de Guarulhos. Perfeito. Podemos fazer uma intimação, né? A intimação tem caráter, na verdade, de ciência. Ou, se preferirem utilizar a terminologia do convite, a gente cientifica a equipe técnica da Secretaria de Habitação. Pela ordem, presidente. Presente. Vereador Daniel. Presidente, pela ordem. Pela ordem, presidente. Acho que é melhor falar de pé. Sentado, a gente fica... É estranho. Então, primeiro, mais uma vez, bom dia. Eu gostaria de deixar claro para todos, porque quando a gente
presencia uma comissão especial de inquérito, a primeira coisa que vem na cabeça, principalmente da população, são fatos relacionados ao crime que vocês sofreram. E a pessoa que vem na cabeça é o Ricardo Moura. Mas a gente tem que deixar claro aqui que a apuração por parte dessa comissão não se trata apenas da questão criminal, do problema que vocês sofreram, e sim de uma forma de buscar outros atores que prevaricaram, que foram omissos, principalmente por parte do poder público. Como vocês mesmos disseram aqui, vocês são vítimas, não são invasores. Vocês são ocupantes de boa-fé porque acreditaram que aquela área, que aquele documento que vocês estavam assinando, ele era válido. E isso acontece muito na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo e no país. A gente acredita no fio do bigode, a gente está assinando um documento que aquilo é válido. E muitas vezes nós somos enganados. E aqui nós estamos para poder achar os responsáveis por isso. Sejam pela omissão do poder público na época, porque não fiscalizou e deixou implantar e fizeram com que vocês fossem enganados, para apurar se houve conluio entre os proprietários da área e o Ricardo Moura. Nós não sabemos, nós temos que apurar essas situações. E, por fim, dar um encaminhamento que seja justo a vocês, viu, doutora Rose? A gente sabe muito bem que não é só a regularização fundiária que vai resolver o problema de vocês. É a regularização fundiária com os valores concretos sendo arcados por aqueles que colocaram vocês nessa situação também. Existem multas, existem passivos ambientais que precisam ser custeados. E quem que vai pagar isso? Então, nós não podemos nos iludir achando que a regularização fundiária daquela terra vai resolver o problema de vocês. Não. Ela é um passo para que a gente possa obter a justiça verdadeira, que é o quê? É regularizar, ter a escritura definitiva daqueles imóveis no nome de vocês, no nome dos senhores, e como o Adeilson falou aqui, vocês não estão se furtando a pagar, mas vocês tiveram um custo, vocês já arcaram com uma parte desse imóvel, e isso precisa ser considerado. E essa comissão aqui, presidida pelo delegado Mesquita, cujos membros aqui estão vereador Gilvan, vereador Geleia, vereador Luiz da Sede, Josival Queiroz, Edmilson Souza, enfim, todos nós estamos aqui para buscar essa resposta a vocês, tá? Então, eu gostaria de deixar claro, porque quando a gente olha aqui, aí vocês podem até estar se questionando, mas o Ricardo não está preso? Mas isso não é um caso de polícia? Isso não é um caso jurídico, judicial? Sim, ele é um caso judicial, mas nós estamos aqui para corroborar ainda mais, consubstanciar ainda mais esse processo, para que vocês não voltem a ser vítimas desse crime. E aqui o que a gente vai buscar? É robustecer esse processo, buscar uma análise justa, analisar o processo e enfim, buscar a justiça. Tá certo? Muito obrigado. Obrigado, vereador Daniel Alves. Senhor Luiz, antes de ausentar, gostaria de fazer brevemente uso da palavra aqui também, deixar uma mensagem para os moradores. A palavra é sua, senhor Luiz. Pessoal, bom dia. Primeiramente, agradecer a Deus, agradecer a cada um de vocês que aqui vieram. É o direito de vocês estar aí pelo direito. A dificuldade que vocês têm, ainda bem que o presidente aqui abriu essa ceia para que a gente apurasse tudo o que está acontecendo lá. É muito importante, a gente sabe que é difícil você ir dormir, mas seu dia sabendo que tem alguma coisa que está perturbando a vida de cada um de vocês. Isso é muito difícil, e a gente sabe que não é fácil. Mas quero dar um parabéns para o senhor presidente, todos os vereadores que estão, o Edmilson também que está aqui. Edmilson, por que você não veio para cá, Edmilson? Daqui a pouco você vai embora. Mas esses vereadores que aqui estão, que faz parte, tenho certeza que vai apurar tudo o que for preciso e a gente vai até o fim. E eu até falo para o senhor presidente que a gente convoque os vereadores, para que o senhor convoque os vereadores, para que nós façamos uma visita até lá, para a gente ver a situação de cada um. Eu acho que a Prefeitura de Guarulhos está também disposto a ajudar no que for preciso. Eu acho que nessa hora, eu acho, tenho certeza que a gente precisa também trazer o pessoal da habitação para que a gente consiga saber como é que eles estão agindo lá dentro. Mas nós não tivemos ainda até agora
toda a apuração dos pedidos que o senhor fez, a gente tem pouco resultado até agora. Vamos aguardar o resultado para que a gente tenha mais, peça mais informação e tenha mais, assim, vamos se dizer, que leve o pessoal da habitação até aqui, quando nós tiver todas as informações. Quero agradecer a cada um de vocês que aí estão. Parabéns, presidente, o senhor está tocando essa tão bacana isso aí. E agradecer a cada um que aqui estão. Obrigado e que Deus ilumine a cada um de vocês. Antes, eu vou dar a palavra para o próximo morador aqui, mas antes eu gostaria de colocar em votação, até para aproveitar a presença do senhor da sede, que ele possa votar também, as deliberações pertinentes aqui que já foram propostas. Tirante aquelas que já foram citadas aqui por mim, pelo vereador Edmilson, há alguma outra deliberação, alguma outra sugestão que algum outro membro gostaria de fazer? Pela ordem, presidente. Conversando com alguns vereadores aqui, acho que quase todos aqui, só o senhor e o Edmilson que conhecem a área. Os outros vereadores não conhecem. Então, vamos marcar já uma data para a gente fazer essa vistoria lá. Está em deliberação aqui já para você. Por favor. Perfeito. Podemos colocar em votação? Eu vou citar aqui os itens, para não restar dúvida do que a gente está deliberando. Então, a intimação do advogado, o senhor Walter Cruz, Geleia suscitou essa dúvida se seria um convite ou uma convocação. Eu aqui, consultando novamente o regimento, também a equipe técnica aqui legislativa, nós entendemos que é possível a convocação, né? Inclusive porque, em não sendo atendida a convocação, a SEI oficia o Poder Judiciário, que aí faz uma intimação judicial, né? E com todas as consequências previstas na legislação ordinária. Então, eu entendo que é possível uma convocação, né? Se alguém tiver alguma objeção em relação a esse termo, mas eu acho que dá mais força para os nossos trabalhos aqui. Também o convite, aí a equipe da Secretaria de Habitação, aí sim, em caráter de convite nesse momento, a marcação aqui de data, talvez sugiro aqui que, para a gente conciliar as agendas, não façamos agora, desde já, não estipulemos nesse momento a data. Nós, internamente aqui, assim que possível, a gente delibera aqui, conversamos entre nós, alinhamos a agenda e definimos a data. Mas estamos votando, sim, que haverá a visita lá na Rua Dolomita dessa comissão. Também o ofício à Secretaria de Habitação, como sugerido pelo vereador Edmilson, solicitando informações da eventual presença, ações e atitudes, providências tomadas pela Prefeitura de Guarulhos após a deflagração de todo o processo criminal em relação ao senhor Ricardo Moura. Prefeito, vamos votar? Podemos? Então, presidente, foi feito algum pedido para a Secretaria da Habitação, informação da Secretaria da Habitação? Foi feito. O que me parece é o seguinte, nós fizemos um ofício, eu posso até consultar aqui especificamente, está dentro do prazo, mas o ofício que nós fizemos foi relacionado a fatos pretéritos, ao que teria sido feito até o momento da prisão do senhor Ricardo Moura. Me parece que o que o vereador Edmilson está propondo é isso, é que seja indagado quais as providências foram tomadas após a prisão, após a divulgação, todas as denúncias que ocorreram e após o fato ter tomado uma repercussão maior na cidade e na sociedade. Pela ordem, presidente. O senhor vai fazer novamente outro pedido para a Secretaria da Habitação? Pela ordem. A solicitação com relação a eventual processo de regularização, fase, o que foi executado, quais foram as medidas adotadas pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, foi objeto do nosso ofício inicial encaminhado na sexta-feira retrasada, salvo engano, quinta ou sexta-feira retrasada. Mas acredito que seja importante, caso não venham as respostas ou haja alguma complementação conforme requerido pelo vereador Edmilson, que seja adotado nesse momento.
Tem a palavra, vereador Edmilson. É que quando nós tivemos o ofício, foram ofícios pedindo todas as informações possíveis. Mas eu só queria prestigiar tanto a população como a colega advogada, porque o elemento que ela traz, para mim, é novo, pelo menos. Então, ou seja, tem andamento, está andando algo, inclusive com a visita de desembargadores, que não é pouco importante na cidade. Então, a prefeitura não ir, eu acho que tem alguma resposta a ser dada. Uma justificativa ou dizer, ó, e quais as providências estão sendo tomadas. Aí, em cima dessa resposta, nós vamos conseguir, e em cima dos documentos, eu estava falando com o doutor César me disse que depois a doutora vai franquear os documentos que ela tem para poder incluir aqui nos autos aqui da comissão. Com esses documentos, nós teremos muito mais, a abordagem será melhor e mais objetiva com a equipe e com o secretário de Habitação. Perfeito. Então, o que vamos votar? Vamos votar o envio, nesse momento, para mais um ofício à Secretaria de Habitação solicitando uma complementação de informações? Perfeitamente? Pode ser? Então, perfeito. Porque estava realmente até compulsando aqui as notificações, os ofícios enviados, e, de fato, nesse último ofício, me parece que as informações foram requeridas de maneira mais abstrata. Agora, nesse momento, a gente pode perguntar as providências tomadas, de fato, em relação ao processo de regularização fundiária. Então, vamos votar. Eu, desde já, voto pelo acatamento aqui de todas as providências sugeridas. Senhor Luiz da Sede, se puder. Sim. Vereador Joseval? Sim. Sim. Vereador Edmilson vota sim. Vereador Edmilson, sim. Para acompanhar os colegas, acompanho com voto favorável. Sim. Vereador Geleia, sim. Vereador Gilvan Passos vota sim. Perfeito. Então, estão aprovados aqui todos os requerimentos e deliberações sugeridas. Para a gente continuar aqui os trabalhos, parece que o senhor Luiz da Sede vai ter que se ausentar. Agradecemos sua presença, vereador. Obrigado, presidente. E que Deus ilumine. Eu tenho que sair agora, que eu tenho uma reunião, mas na próxima a gente está aí. E quando o senhor marcar a data da gente ir até o local... Perfeito. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra. Também quero aproveitar, nesse momento, presidente, que eu tenho outro compromisso, também vou ter que sair, mas quero agradecer a todos vocês que vieram nessa casa. Seja bem-vindo, tá? O que depender desse vereador, dessa comissão, vocês podem ter certeza que a gente vai fazer de tudo, vai estar do lado de vocês, porque vocês já sofreram muito, vocês já foram muito oprimidos. Então, agora está na hora do município e desse poder fazer algo para vocês, porque até agora o município não fez nada para vocês. É isso, ó. Então, convido para fazer uso da palavra, dando continuidade aos nossos trabalhos, o morador Johnny. O senhor Johnny tem a palavra, fica à vontade. Bom, fiz algumas anotações aqui durante a nossa reunião. Eu queria primeiro agradecer ao vereador Mesquita. Muito obrigado, vereador Mesquita, por ter iniciado toda essa nossa trajetória aqui, tá? Muito obrigado mesmo. Se não fosse o senhor, com certeza não estaríamos aqui. E queria agradecer também a todos os presentes aqui que não estão deixando esse caso ser esquecido, tá? E principalmente aos meus irmãos de causa, os moradores lá do mesmo bairro que eu, tá? Eu queria dizer o seguinte: quando tudo começou, quando o vereador Mesquita começou essa luta com a gente ficou tenso, ficou com medo, porque era uma situação muito difícil. Para mim, menos, que não moro lá. Eu estou falando na condição de proprietário e vítima. Mas para os meus irmãos de causa, muito, mas muito difícil mesmo. E eu nem vou cair aqui falando sobre a opressão, sobre tiros, sobre essas coisas, tá?
Então, foi uma situação difícil, porque como é que vai ser? Ele vai ser preso, não vai ser? Vai voltar, vai reprimir a gente? Como é que vai ser? E aí, foi preso. Aí veio o quê? O alívio. Aí, EDP foi lá, foi Sabesp, foi muita gente lá, e a gente falou, pô, agora vai. E, de repente, acontece o quê? A gente se sente esquecido novamente. Menos pelos senhores aqui que estão fazendo essa reunião para poder ajudar a gente a resolver. Desculpa o meu nervosismo, mas a questão é que a gente novamente se sentiu largado, né? Como se tivesse sido esquecido, porque foram lá EDP, foi Sabesp, a gente achou que ia resolver e novamente parou tudo. Aí nós vamos na secretaria, na Sabesp, para poder regularizar, para poder pagar, não para poder ganhar, para pagar, e lá eles encaram a gente como invasores, e por esse motivo a gente não consegue ligar a água lá. Mesma coisa a Sabesp. O que eu queria tentar uma coisa mais prática, mais objetiva, né? No sentido de que eu queria mais da prefeitura, como o vereador Edmilson, achei muito massa a sua fala, obrigado. Mais presença da prefeitura, porque a gente não é um caso qualquer. A gente, sim, é um caso especial. Os senhores sabem disso. Então, a gente não pode ser encarado na burocracia. A gente precisa do prefeito, a gente precisa da secretaria, a gente precisa de um apoio para resolver essa solução. E aí eu queria pedir o auxílio de vocês, assim que, não sei, eu não tenho termos técnicos, mas algo mais objetivo, um baixo-assinado, algo do tipo, como vocês já estão falando que vão trazer o pessoal da Sabesp aqui, da habitação, enfim. A gente precisa de atenção do prefeito, da prefeitura, porque, querendo ou não, eles foram displicentes. Não era para a gente ter comprado lá, nós somos vítimas. Então, a gente precisa do apoio. Prefeito Lucas Sanches, secretaria, quem tiver que ir lá, nos ajude, por favor, porque nós não queremos nada de graça. Nós queremos pagar, regularizar a água, regularizar a luz, queremos ser cidadãos de bem, como que a gente é. Então, eu queria que vocês vissem a melhor solução possível para meio que dar uma intimada, não sei o que é possível fazer, mas vamos lá, esse caso não é um caso qualquer, não é burocracia, isso aqui é especial, a gente tem que ajudar eles. Perfeito. Parabéns, obrigado. Perfeito. Então, se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, não tiver nenhuma sugestão, mais uma... Você quer usar a tribuna? Até, eu vou também esclarecer aqui aos demais moradores. Quem quiser ainda futuramente fazer uso da palavra, é possível. Tá? Na próxima reunião, a gente faz a inscrição e vocês usam a palavra aqui. Na minha opinião, é fundamental aí a palavra, testemunho de vocês, isso é muito importante. Então, quanto mais a gente ouvir vocês, melhor. Tá? Que não seja hoje, se alguém depois sentir o desejo de falar, alguma informação que considera importante, que não foi falado, fiquem à vontade. Morador, senhor Marcelo Oliveira, tem a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos aí, pessoal. Bom dia, doutor. Bom dia a todos, vereador. A gente colocou todas as caixinhas da água lá para ligar a água, entendeu? A gente instalou todas as caixinhas da água lá para a Sabesp ir lá ligar. Então não está assim tão difícil para ligar, mano. Entendeu? A gente fez o mais possível para legalizar, entendeu? Isso seria uma das prioridades mais urgentes mesmo para vocês ali, hoje a questão da água, né? Isso é prioridade hoje, sim. Entendeu? Vamos buscar. Porque a água que a gente bebe lá, aquela água não é limpa, entendeu? Só isso que eu tenho para falar. Prioridade na água lá. Tá, perfeito. Tá bom? Obrigado. Conta com a gente. Senhor Leandro? Marcelo. Senhor Marcelo.
E é válida o seu requerimento, porque, como a própria doutora Rose disse aqui, a área está em processo de regularização. E as fases da regularização, ela independe de você ter aprovação para a implantação da infraestrutura. Isso é uma questão de humanidade, isso é uma questão de cidadania, enfim. Então, nós vamos solicitar, e aí, deixar isso para a próxima reunião, para que a gente possa solicitar esse encaminhamento da Sabesp, junto com a Secretaria da Habitação, indagar a Secretaria da Habitação, para que o próprio município fomente essa situação e, de fato, interligue as águas, individualizando ali, lote a lote. Perfeito. Obrigado, hein? Obrigado, senhor Marcelo. Sem prejuízo aqui de nós tentarmos aqui, ó, com as nossas possibilidades, já ir caminhando nesse sentido, né? Vou buscar lá, eu próprio, contato que eu tenho lá na Sabesp, e vamos pedir uma atenção especial aí nessa situação de vocês, sem dúvida alguma, né? Relacionado diretamente à dignidade mínima que vocês precisam ter ali, que é a água. Então, a gente vai buscar isso daí. Alguém mais gostaria? Algum outro vereador? Alguma sugestão, encaminhamento? Mais um morador aqui quer fazer uso? Seu nome? Senhor Lucas. Tá. Tem 5 minutos, pode ser? Consegue? Para a gente também não invadir a agenda dos demais vereadores aqui. Bom dia a todos. Eu quero dizer que estou muito feliz por hoje nós conseguimos essa conquista de estarmos sendo vistos pelos poder público, por esta casa. E durante muitos anos, eu tive na Câmara Municipal e não fomos vistos. Me desculpa o nervosismo, que a gente se emociona, porque nós estamos falando. É de nossa família. É algo que a gente sempre quis lutar e ter uma casa. Eu ainda sou muito novo e jovem, comprei esse terreno, pensando que estava tudo certo, fomos à prefeitura, realmente a área existia, estava tudo, teve até um pedido de liberação, só que ficou perdido pelo meio do caminho. E fui algumas vezes na Câmara Municipal, procurei alguns vereadores, e eles falavam que seria encaminhado para algumas comissões, assim como é separado aqui na Câmara Municipal. E, infelizmente, foram demandadas ali algumas autoridades. A GCM foi até ali tentar entregar algum ofício, só que ele colocou um portão, encurralando todos ali dentro, e a gente não conseguia ser visto. E difícil foi porque a prefeitura podia ter pedido para ter removido aquele portão que encurralava aqueles moradores ali. E a gente passou esses anos todos e não fomos vistos, mas, graças a Deus, nós estamos sendo enxergados. E eu peço que vocês olhem para nós, para que nós possamos conquistar aquilo que a gente tanto sonhamos. É só até o momento. Só um momentinho, Lucas. Parabéns. Parabéns. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra, vereador Gilvan. Senhor Lucas, é muito importante tudo que o senhor falou. O senhor disse que, na época que foram fazer a compra dos lotes, que a prefeitura ou alguém da prefeitura fez um levantamento e disse ok para vocês? Sim, teve o tipo de uma planta, nomeando todos os lotes ali, com o símbolo da prefeitura, tinha em mãos do Ricardo, quando a gente fomos comprar. Então, a gente fomos enganados assim, não foi somente superficialmente. Aí ele tinha documento comprovando que ali o loteamento ele estava sendo regularizado. Não sei se
começou a fazer e ali a prefeitura acabou liberando alguma documentação na mão dele e ele veio enganando a gente assim. Ou seja, os órgãos públicos, tinha órgão que viu que ia ser feito um condomínio ali, um loteamento, e não fizeram nada. Você se lembra o ano? Teve alguém lá? Alguém tem cópia disso? Isso é muito importante, senhor presidente. Aqueles moradores, senhor relator, que levantaram a mão, nós termos isso, a comissão ter isso, para nós sabermos qual foi o órgão público da prefeitura que esteve lá, que ano que foi, quem que deu esse ok. Com certeza. Para que os senhores dessem prosseguimento a isso. Então, isso que o senhor nos informa é muito importante. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Excelente presidente. Contribuição, vereador Gilvan. Vereador Joseval também. Lucas, só uma respostinha. Quando vocês compram um terreno, quando alguém vai comprar um terreno, você precisa ir no cartório reconhecer firma. Vocês chegaram a fazer isso? Sim, todos nós temos o contrato de compra e venda daquele local. Tá bom, obrigado. Eu queria sugerir aqui, em relação à observação feita pelo vereador Gilvan, que nós pudéssemos fazer a juntada, desde já, desses documentos. A doutora Rose, se puder nos colaborar, enviar para nós. E sugiro até que, independentemente de deliberação aqui, porque não há quórum, mas em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, a informalidade, uma medida extremamente pertinente, que a gente possa determinar essa juntada desses documentos aos trabalhos. Perfeito? Então, gente, queria... Obrigado, viu, Lucas? Desde já agradeço. Obrigado. Parabéns. Gente, eu me sinto aqui na obrigação de, antes de encerrar, fazer mais uma vez um esclarecimento a todos. Um esclarecimento que eu já fiz algumas vezes para vocês, mas que eu me sinto na obrigação, e eu tenho certeza que os vereadores aqui partilham desse mesmo sentimento. Que talvez não seria aquilo tudo que vocês esperavam e mereciam ouvir diante da justiça que vocês merecem. Mas é importante a gente relembrar, e eu faço isso porque, na minha opinião, uma das piores coisas que se pode fazer com o ser humano é vender falsas esperanças, como venderam para vocês. E a gente não vai fazer isso jamais. Então, é importante a gente lembrar que nós aqui estamos reunidos, estamos trabalhando e vamos trabalhar por todos os meios legais que nós possamos utilizar para buscar a justiça de vocês. Entretanto, o nosso poder também ele vai até determinado ponto. Ele também é limitado pela lei, pela legislação, por aquilo que a legislação nos confere. Então, relembrar a importância de que determinados anseios de vocês necessitam de outros meios e outros recursos para serem atendidos. Por isso, a importância de vocês estarem aqui com a doutora Rose, buscando a justiça, o Poder Judiciário, porque é por meio do Poder Judiciário que vocês vão conseguir, que a gente vai conseguir buscar a reparação efetiva de todos os danos, não só a regularização fundiária. Nesse ponto, a Prefeitura tem a sua responsabilidade, mas para a reparação efetiva, como disse o vereador Daniel, vai ser necessário esse socorrer do Poder Judiciário. Entretanto, vocês podem ter certeza que, no que estiver ao nosso alcance, deste vereador, de todos os outros aqui, da comissão, da Câmara dos Vereadores, nós iremos fazer, no sentido de fortalecer, de complementar, de buscar todas as informações, elementos, recursos possíveis para auxiliar vocês a buscarem a reparação de todos os danos e a verdadeira justiça. Tá bom? Quer complementar alguma coisa, vereador Daniel? Então, se ninguém quiser fazer uso mais da palavra, nenhum vereador, os demais moradores, você quer fazer? Vamos aproveitar. Tá bom, vamos lá, acho que todo mundo... Senhora Gláucia.
A gente vai ouvir, então, a senhora Gláucia, para encerrar, para a gente não avançar demais. E os moradores que quiserem fazer uso posteriormente, vai ser possível também, tá? Bom dia. Doutor, queria fazer um pedido, a pedido do Cabral, o cadeirante, que não pôde estar aqui hoje porque está doente. E ele pediu, o senhor viu lá, que tem muitos terrenos que, quando eu era da associação, a gente conseguiu 96 cadastrados, só que lá são 110 lotes. E tem lotes que não tem dono, então estão criando mato, está tendo bicho. E ele pediu para mim fazer o pedido para o senhor, se o senhor consegue pedir uma equipe para estar limpando esses terrenos, que não tem dono, porque tem crianças lá, aparecem cobras, e se você puder fazer esse favor. O terreno ali que você menciona, do senhor Cabral, Seria na área, lotes vazios. É no lote dele? É no não, lote é lotes vazio. vazios que estão ao redor. Tem, igual, na minha casa são 2 lotes. Eu moro no meio e tem 2 lotes vazios. Então, um tem dono, aí nós sempre colocamos no grupo para o pessoal estar indo limpar. Só que os que não têm dono, a gente precisa de uma equipe para poder fazer esse favor para a gente. Entendi. Totalmente justa e pertinente a solicitação, né? Apenas a gente precisa esclarecer que, por ser uma área privada, seja o lote do senhor Cabral ou os lotes que ali estão, são áreas privadas. Certo. A prefeitura, a princípio, de ofício, ela não teria a prerrogativa de fazer essa limpeza ou outros reparos por se tratar de uma área privada. Mas nós iremos buscar as vias possíveis, estudar a viabilidade dentro do diálogo, até considerando sempre a peculiaridade, a especificidade, a gravidade da situação de vocês. O que depender da gente aqui, a gente vai solicitar para a prefeitura, pedir aí para a nossa assessoria tomar nota aí do contato do seu Cabral, a gente vai lá, quem sabe até quando formos pessoalmente ali também fazemos uma visita e busca atender da melhor maneira, todos os meios. Ok, só passando mesmo o recado que ele pediu Pois e bem. agradecer por tudo que você está fazendo pela gente. Obrigado, conta com a gente. Obrigada. Então é isso, gente. Vamos encerrar. Sem antes, gostaria de reforçar aqui o que já foi dito por um dos moradores, a importância do trabalho feito pelo Décio Pompeu, do G7 News, foi por meio das denúncias feitas por ele, que os fatos chegaram ao meu próprio conhecimento, as denúncias chegaram até nós, e a partir daí que a gente conseguiu avançar cada vez mais no que estamos avançando até agora, que é a busca da justiça por todos os meios. Então, deixar aqui a nossa gratidão ao trabalho feito pela imprensa do senhor Décio Pompeu, por meio do G7 News. É importante que o crédito seja dado a quem merece, nesse caso ele realmente merece. Então, declaro encerrado os trabalhos, ficando a princípio combinado aqui a próxima reunião, para a próxima terça-feira, no mesmo horário, às 10 horas, estando todos convidados e sendo muito bem-vindos sempre. Deus abençoe a todos e vamos seguir em frente até a justiça. Muito obrigado.